Olá, meus amigos, nós somos do Ministério Jesus Não Mente, temos mais uma palavra de Deus para abençoar a tua vida. Eu quero falar um pouco sobre a visão dos crentes. Olha, o que eu recebo de mensagem aqui de pessoas dizendo que tiveram visões, meu amigo, é uma festa. E é claro que são todos mentirosos. E eu vou provar para você que eles são mentirosos e filhos do diabo. Siga acompanhando. Bom, muitas pessoas, quando eu ia na igreja, vocês já sabem, eu era da Assembleia de Deus, havia boas palavras, boas pregações. Só que o grande problema é que quando nós tínhamos um pastor que pregava o verdadeiro evangelho, ele era excluído. Ele era excluído. E o que era bom era aquele pastor que dava revelação. Pastor que, oi, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. E a tendência da religiosidade atual, dos religiosos, é afunilar cada vez mais, porque quando você prega a verdade, você é excluído. Não há mais espaço para os verdadeiros de Deus nos púlpitos. Então, meu amigo, a escolha está em suas mãos. Se você quer continuar vivendo uma mentira, ok. Então, muitas pessoas, hoje em dia, estão vivendo de revelações. Uma crente me mandou uma mensagem agora dizendo que teve uma visão do Senhor. Ai, eu tive uma visão. Ai, o Senhor me mostrou. Ai, meu Deus. E aí o Senhor mostra tanta coisa para esses crentes. Só não mostra uma coisa: que eles estão no pecado. Pera aí, meu amigo. Como assim? Mas eu sou homem de Deus. O Senhor me mostra. Engraçado, você é homem de Deus, mas o Senhor não mostra para você que você está no pecado? Então você vive uma mentira, você é um religioso vagabundo sem vergonha, pilantra, picareta, filho do diabo, que vai para um lugar que é chamado de igreja, mas você não lê a palavra de Deus, nem obedece o que o Deus da palavra manda você fazer. E aí chega lá, o crente tem sonhos, tem revelações. E o Deus dele revela muita coisa. Uma mulher me mandou uma mensagem agora dizendo: irmão, eu tive uma visão com a pomba a Gira Maria Mulambo, que ela fez uma macumba com uma galinha preta. Meu amigo, para com isso. Para com isso, vovó. Ô, vovó, você consegue ver Maria Mulambo, mas não consegue enxergar o pecado que está bem debaixo do seu nariz? Tu é uma velha fofoqueira, pilantra, sem vergonha, que não lê a Bíblia, não obedece a palavra de Deus, não tem compromisso em ajudar o pobre necessitado, é avarenta, miserável, feia e ciumenta. Você ser feio não tem problema, porque o feio pode entrar no reino dos céus desde que seja santo. Agora você ser mentiroso, ô vovó, quem tá te mostrando essas coisas aí é o diabo. Porque homem de Deus, a palavra do Senhor nos ensina o quê? Que o Senhor corrige a quem Ele ama, a quem Ele tem por filho. Porque se não sois corrigidos, então não sois filhos, sois bastardos. E o bastardo é aquele filho que não tem pai. Se você quer andar com Deus, meu amigo, guarde essa palavra que eu vou dizer para você agora. Deus vai guiar você pelos caminhos estreitos da salvação. Deus não vai guiar você através de sonhos, revelações. Se você tem sonhos e revelações, mas está no pecado, você é um filho do diabo, meu amigo. Ah, mas eu tenho sonhos e revelações, mas o diabo também mostra coisas. A palavra de Deus ensina no livro do Apocalipse que no final dos tempos o diabo faria milagres, sinais, prodígios. Muitas pessoas vão ver milagres e vão atrelar ao nome do diabo o nome de Deus. Porque está escrito no Apocalipse que o diabo faria milagres. E ele vai enganar vocês. A principal prova para você saber se você é um homem de Deus e se Deus está com você é se você está no pecado. Deus incomoda o servo dele com o pecado. Se você peca... Eu me lembro uma vez que eu estava tentando me firmar na fé, meus irmãos, e eu cometi um pecado absurdo, um pecado com mulher. E o Senhor já estava maquinando na minha cabeça: meu filho, para com essa vida. Meu filho, para. Não é certo. E eu me firmava na fé, mas o diabo ia lá e me derrubava. E o Senhor uma vez colocou uma tristeza tão grande no meu coração, um sentimento de vergonha, como se todo mundo tivesse sabendo aquilo que eu tinha feito.
Eu nem conhecia Hebreus capítulo 12, versículo 1, onde a palavra do Senhor ensina que há uma grande nuvem de testemunhas observando a gente o que a gente está fazendo o tempo inteiro. Você que está no pecado, você pensa que você não está sendo observado? Hebreus capítulo 12, versículo 1 nos ensina isso. Por isso que não adianta você dizer que você é homem de Deus se você é um vagabundo mentiroso que vive no pecado. Eu tenho revelações. O Senhor me disse isso, o Senhor me disse aquilo, o Senhor me mostrou não sei o quê. Mas o Senhor não mostra para você que você está no pecado, amigo? Que Deus é esse que não mostra que você está no pecado? É o diabo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 ensina que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que a luz do evangelho não resplandeça sobre eles. Irmão, você fala muito rápido, eu não consigo entender o que você fala. Meu amigo, abra a tua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 e confira você. Agora a pessoa vai para a igreja, eu vi um anjo com a bandeja na mão. Tem vitória chegando para você. Irmão, eu tô vendo um anjo. Peraí, você tá vendo o anjo, mas não tá vendo que você tá no pecado? Você está vendo um anjo, mas você não está vendo que a sua masturbação está te afastando de Deus? Você não está vendo que o seu adultério está te levando para o inferno? Você não está vendo que você é um mentiroso? Você não está vendo que você é uma pessoa pilantra, mentirosa, sem vergonha? Pessoa ciumenta, vaidosa, suja. Tem gente que bebe e fuma e está tendo revelação. Peraí, meu amigo, a palavra de Deus, ela é muito clara. Os que cometem as obras da carne não entrarão no reino dos céus. Se você comete qualquer um dos atos da carne, das obras da carne, descritos em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21, então você está tendo revelações pelo diabo. Você sabia disso? Que o diabo está dentro de você? Irmão, não fala isso. Pelo amor de Deus, está amarrado em nome de Jesus, está repreendido. Está repreendido? Você acha que é assim que você repreende o diabo? Você acha que você repreende o diabo através de uma simples palavra? Você vai desfazer uma estratégia do inferno com a palavra? Não, meu amigo. A tua palavra não tem poder para desfazer as obras do diabo se Jesus não estiver com você. Se você está no pecado e diz que está amarrado em nome de Jesus, está repreendido, isso não tem valor nenhum, meu amigo. Irmão, está amarrado. Meu amigo, você pode amarrar quem você quiser. Você não vai amarrar ninguém, o diabo vai te destruir. Os teus pecados estão dando legalidade ao diabo para agir na tua vida e você vai morrer. Efésios 4, 27 ensina, não dê brecha ao diabo. 1 Pedro capítulo 5, a partir do versículo 7, ensina que o diabo está ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem tragar. Você é chamado de propriedade do diabo nas escrituras sagradas, porque vós sois cá de baixo. Propriedade do diabo. O diabo está esperando apenas o aval de Deus. Quando Deus olhar para você e se cansar, algumas pessoas dizem, Deus não se cansa da gente. Não se cansa? Então por que o inferno está cheio? Por que Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz à vida eterna, e poucos são os que encontram. Por que Jesus falou sobre isso? Por que Jesus disse ainda em Lucas capítulo 13, versículo 24, que mesmo se esforçando por entrar pela porta estreita, muitos não conseguirão entrar por ela? Tem muita gente se esforçando para fazer a vontade de Deus e esse esforço não é o suficiente, porque não está se esforçando o suficiente. Hein, meu amigo? A porta da salvação é estreita e muitos são os que entrarão pela porta do inferno. Será que você acha que Deus não se cansa de você? Deus chama a sua atenção 1, 2, 3, 4, 10, 40, 70, 100, 200 vezes. E você vai só endurecendo a cerviz. A palavra de Deus fala sobre o endurecimento da cerviz. Quanto mais Deus diz que você tem que mudar, menos você é suscetível à palavra do Senhor. Menos você aceita a palavra do Senhor. Mais você vai resistindo ao Espírito Santo. O Espírito Santo fala para você, faça isso e você não faz. O Espírito Santo fala, não faça aquilo. Você vai lá e faz. O Espírito Santo fala, vai, prega o evangelho, prega a verdade, santifique-se, e você não faz. O Espírito Santo fala, abandone o pecado, pare de fumar, pare de beber, pare de mentir, pare de ser um mentiroso, um religioso vagabundo que não tem compromisso com a palavra de Deus. E você não ouve, você resiste ao Espírito Santo. Você vai morrer. Você que está me ouvindo, você vai morrer. Eu? Você pode estar se perguntando, essa mensagem aqui não é para mim não, é para você que está me ouvindo. Não pense você com essa mensagem aqui, não, porque eu já leio a palavra e eu já ouço os áudios do Ministério Jesus Não Mente e eu tô salvo. Quem disse para você que você está salvo? Você é nova criatura? O Senhor fez uma aliança verdadeira com você?
Será que você está longe do pecado? Será que você tem pregado o evangelho? Você tem lutado pelas almas? Ou será que você é apenas mais um vagabundo acomodado que deita no seu sofá para ficar ouvindo os áudios do Ministério Jesus Não Mente? Diz um amém, fica o dia inteiro na internet, de brincadeira nas redes sociais, agindo exatamente igual a qualquer ímpio? Aqui eu bloqueio todo mundo. Gente que Deus fala, meu filho, ó, bloqueia esse, eu vou lá e ó, bloqueio. Porque tem muito vagabundo ouvindo as pregações do ministério há tempos, ó. Há tempos ouvindo a pregação do ministério e não toma vergonha na cara, continua no pecado, continua no erro, continua na vaidade, continua na ganância. É gente que não abandona o cigarro, gente que não abandona a cachaça, gente que não abandona a mentira. É gente ciumenta. Ciúme vai levar para o inferno, você sabia disso? Você pensa que você pode controlar alguma coisa? Leia lá Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. O ciúme é uma das armas mais poderosas do inferno. Ciúme, inveja, soberba, arrogância, ganância, ira, dissensões, divisões, sensualidade, adultério, imoralidade sexual, glutonaria. Tudo isso é obra da carne. Tudo isso, obra do diabo. E os que cometem tais obras não entrarão no reino dos céus. Você comete, você vai para o inferno. Você está andando na obra da carne, você vai para o inferno. Ou você se arrepende dos seus pecados, ou você vai para o inferno. Milhares de pessoas estão morrendo a cada dia. Todo mundo sai de casa dizendo, opa, hoje o meu dia vai ser bom, hoje eu vou trabalhar, hoje eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Você não planeja que você vai morrer. Por isso está escrito. O homem disse, tenho bens para muitos anos. Bebe, folga, relaxa. E o Senhor disse, louco, ainda hoje me pedirão a sua alma. Louco, ainda hoje me pedirão a sua alma. Está chegando o dia de você prestar contas a Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, Romanos capítulo 14, versículo 11, fala sobre o tribunal de Cristo. Tem muita gente tendo revelação, muita gente tendo visão, mas gente que está no pecado. Gente que tem olho e não vê, tem boca e não fala, tem ouvidos e não ouve. Gente que tem uma fé e age exatamente igual uma estátua de barro, sem vida. Tem ouvido e não aprende. Tem boca e não prega o evangelho. Tem olho, mas não consegue enxergar o pecado da vida. Não consegue enxergar os próprios erros. Por isso que eu falo, tem gente se masturbando e orando. Ai, Senhor, abençoa a minha vida. Algumas horas depois está no banheiro trancado vendo pornografia, se masturbando. É, meu amigo, a coisa tá feia. Tá feia. Estamos nos fins dos tempos. Leia 2 Timóteo capítulo 3. Estamos nos fins dos tempos. Aquele tempo que muitos não estão suportando ouvir a sã doutrina. A sã doutrina é pregada, está sendo refutada. Mas vocês não têm poder sobre o servo de Deus. Porque o próprio Espírito de Deus nos garantiu proteção. Não há por que ter medo do diabo. Quem foi que disse que eu tenho medo do diabo? Quem foi que disse que você tem que ter medo do diabo? Quem foi que disse pra você que o diabo é poderoso? O diabo, ele trava uma batalha na tua mente. A batalha é pelo que você crê. O diabo, ele não é vermelho, não é chifrudo. O diabo, ele vem agir na tua mente para enfraquecer seus pensamentos, para fazer você ter pensamentos de derrota, pensamentos de fracasso, para fazer você desistir. O diabo é um inimigo inteligente. A palavra de Deus não fala que ele é poderoso. Ai, meu amigo, o diabo é poderoso. A Bíblia fala que o diabo é esperto. Porque ele sabe que a fraqueza do ser humano é a mente. Por isso que o capacete da salvação, descrito em Efésios capítulo 6, é um dos itens da armadura de Deus. E o escudo da fé é capaz de derrubar todos os dardos inflamados do maligno. O capacete da salvação é a palavra de Deus. O diabo chega para você e diz, você não vai conseguir. Aí você se lembra da Bíblia. Tudo é possível para aquele que nele crê. Pronto. O que eu acredito é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. Céu e terra passarão, mas a palavra não passará. Por mais difícil que esteja a situação que eu esteja passando, eu creio na palavra de Deus. E é assim que o Deus do impossível, o Deus do milagre,
ele acontece na vida da pessoa. Na vida da santa, do santo, que obedece a palavra de Deus. E não na vida do profano, religioso, vagabundo, inútil, miserável, odiado e detestado por Deus. Deus te detesta. Você acha que Deus te ama como você é? Você está muito enganado. Muitas pessoas estão enganadas. Muitas pessoas estão vivendo uma grande enganação. Então, meu amigo, sem muitas invenções, acho melhor até ficar por aqui, porque muito já foi dito. E, infelizmente, as pessoas estão cada vez mais afundando em seus pecados, não acreditando na existência de Deus, só que Deus está vivo. E Ele está observando cada ser humano. Observe o noticiário. Observe quantas pessoas estão morrendo. E lembre-se, você pode ser o próximo. Está avisado. O salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Meus amigos, nós somos do Ministério Jesus Não Mente. Nosso telefone para que você receba pregações diariamente é 021 981 71 9616. 021 981 71 9616. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, Jesus Não Mente, o Evangelho da Porta Estreita. São mais de 1.300 pregações para abençoar a tua vida. Ouça com a sua família, reúnam seus amigos, ouçam, peguem a Bíblia, estudem o que está sendo ensinado. Não acredite no homem. Maldito é o homem que confia no homem e aparta de Deus o seu coração. Jeremias capítulo 17, versículo 5. Acesse a nossa rádio em www.jesusnãomente.net. Conto com você. Tenho certeza que se você praticar o Evangelho, se você ler a palavra de Deus, se você viver uma vida verdadeiramente ao lado do Senhor, abandonando o pecado e fazendo a vontade de Deus, o Deus sobrenatural se manifestará sobre a tua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que a tua família seja abençoada. Fique na paz.